Na semana passada, um casal aposentado entrou na minha oficina com um anúncio impresso nas mãos. Era um GMC Yukon Denali do ano 2019. Interior em couro, detalhes cromados por todo lado, pouco mais de 125 mil quilômetros rodados, e o preço na casa dos R$210 mil. Eles queriam ouvir de mim que aquilo fazia sentido. Mas eu segui outro caminho. Peguei o celular, abri alguns anúncios e mostrei 3 caminhonetes que, visualmente, entregam praticamente a mesma presença de modelos que hoje passam fácil dos 300 mil até 400 mil. Só que aqui vem o detalhe que muda tudo: todas estavam sendo vendidas por menos de 50 mil. E não estamos falando de veículos maltratados ou projetos abandonados. Pelo contrário. A esposa olhou para o marido com aquela expressão de surpresa e soltou uma pergunta direta: como você não achou isso antes? E a resposta é simples: ele não encontrou porque o mercado inteiro simplesmente esqueceu que esses modelos existem. E presta atenção nisso, porque é aqui que muita gente se engana. Não são carros básicos, não são opções improvisadas e muito menos dor de cabeça esperando para acontecer. São verdadeiros utilitários de luxo, construídos sobre chassi, com tração 4x4, pensados exatamente para quem valoriza conforto, silêncio ao rodar e acabamento de alto nível. Só que hoje eles estão parados em pátios, acumulando poeira, tudo porque o nome no capô deixou de ser tendência. E é exatamente isso que cria a oportunidade. Hoje eu vou te mostrar 3 desses modelos, começando pelo terceiro lugar, e indo mais fundo até o primeiro, porque o número 1 pode facilmente ser um dos maiores segredos escondidos no mercado de usados para quem já passou dos 55 anos e quer conforto de verdade sem gastar uma fortuna. Agora presta atenção, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você olha para esses carros. Começando pelo terceiro lugar, o GMC Envoy Denali. Se você já entrou em uma concessionária, olhou para um GMC Yukon Denali e pensou: esse carro é perfeito, menos pelo preço absurdo, então presta atenção, porque isso aqui resolve exatamente esse problema. O Envoy Denali foi a forma que a GMC encontrou de entregar toda aquela experiência premium em um SUV menor, mais acessível, só que o tempo passou e o mercado simplesmente apagou esse modelo da memória. E isso cria uma oportunidade gigantesca. Vou te contar um caso real. Há cerca de 2 anos, um cliente apareceu aqui, aposentado, 67 anos, joelho ruim, coluna já reclamando. Ele precisava de algo fácil de entrar, confortável de dirigir e suave o suficiente para encarar 40 minutos de estrada até o ponto de pesca todo fim de semana. Ele estava prestes a fechar negócio em um Chevrolet Tahoe 2016 por algo em torno de R$140 mil. Eu só fiz uma pergunta: você já ouviu falar do Envoy Denali? A resposta foi silêncio total. Pouco tempo depois, encontrei para ele um modelo 2008, tração 4x4, com cerca de 150 mil quilômetros rodados, por algo próximo de R$35 mil. E não era qualquer carro: grade cromada em padrão colmeia, bancos de couro com aquecimento, rodas de alumínio polido, sistema de som premium da Bose e um motor V8 de 5,3 litros sob o capô, entregando aproximadamente 300 cavalos. No primeiro fim de semana que ele apareceu com o carro, 2 amigos perguntaram se ele tinha comprado um veículo novo. Detalhe: ele pagou menos do que muita gente gasta só de imposto em carros mais caros. Agora vamos ao que realmente importa: mecânica. O Envoy Denali já vinha de fábrica com esse V8 5,3 da família Vortec, o mesmo conjunto usado em milhões de picapes como Chevrolet Silverado e GMC Sierra. Isso significa uma coisa muito simples: confiabilidade comprovada. Peças existem em abundância, qualquer mecânico sabe mexer, e é um motor que aguenta uso sem drama. Além disso, ele encara reboque de quase 3.000 quilos com tranquilidade, sem esforço. Mas o que realmente faz esse carro se destacar, principalmente para quem busca conforto, está na estrutura. Ele é construído sobre chassi, com suspensão traseira multilink e braços duplos na dianteira. Na prática, isso significa que ele absorve buracos e imperfeições antes mesmo de você perceber dentro da cabine. É aquele tipo de carro que filtra a rua. E a GMC investiu pesado em isolamento acústico. O resultado? Um interior silencioso, confortável, que passa uma sensação de carro muito mais caro do que realmente é. Outro ponto importante: a altura do solo. Você tem uma posição de direção elevada, com boa visibilidade, mas sem precisar fazer esforço para entrar no carro. Nada de subir como se fosse uma escada. Quando era 0 km, um Envoy Denali completo com tração integral custava algo entre R$190 mil e R$210 mil, ajustando para a realidade brasileira.
Hoje, modelos entre 2005 e 2009 aparecem no mercado entre R$15 mil e R$40 mil, dependendo do estado e da quilometragem. É o tipo de desvalorização que não faz sentido, mas que você pode usar a seu favor. E se você estiver pensando em comprar um, presta atenção nisso aqui. Primeiro, escuta o barulho da ventoinha. A embreagem viscosa do ventilador é um ponto conhecido de desgaste. Se parecer um avião ligando ao dar partida, já sabe o que é. A peça não é cara, mas dá margem para negociação. Segundo, verifica o fluido do câmbio. Algumas unidades pedem revisão mais pesada quando passam de 300 mil quilômetros, o que é absolutamente aceitável para um automático desse porte. Se estiver escuro ou com cheiro de queimado, já considera isso no valor. Terceiro, suspensão dianteira. Como é um SUV com base de caminhonete, muitos rodaram bastante. Confere pivôs e terminais de direção. Um acerto completo não custa pouco, mas transforma totalmente o comportamento do carro. Quarto, interior. Esse é um detalhe interessante. Muitos desses carros foram comprados por pessoas mais velhas, que cuidam melhor. Não é raro encontrar bancos praticamente novos e todos os sistemas funcionando perfeitamente. Isso é um ótimo sinal. Resumindo de forma direta, você está levando para casa um SUV de luxo, com motor V8, tração 4x4, acabamento premium e conforto de alto nível, por um valor que hoje não compra nem um hatch básico novo. Ele tem presença de carro caro, dirige como carro caro, mas custa menos do que muita gente gasta em acessórios. Agora, se você achou isso impressionante, espera até ver o próximo da lista. Porque o próximo não é só barato, ele chega a ser revoltante de tão subvalorizado. Seguindo para o segundo lugar, o Mercury Mountaineer Premier. A Mercury deixou de existir no ano de 2011. A própria Ford Motor Company encerrou a marca, e, de um dia para o outro, todos os modelos Mercury viraram praticamente esquecidos no mercado. E é exatamente isso que derrubou o preço desse carro. Porque não existe outra justificativa lógica para você encontrar hoje um Mountaineer Premier do ano 2010, com motor V8, tração integral, bancos de couro, multimídia com navegação e até estribos retráteis elétricos, sendo anunciado na faixa de R$30 mil a R$50 mil. Não faz sentido, até você entender o que está por trás. Esse SUV, na prática, é um Ford Explorer com acabamento muito mais refinado. Mesma base, mesma estrutura, mesmo conjunto mecânico, mesma engenharia. Só que a versão da Mercury vinha equipada com itens que a Ford cobrava à parte. E aqui entra o detalhe que muita gente ignora. A geração produzida entre 2006 e 2010 não é parecida com o Explorer, ela é literalmente o mesmo carro. Só que com um pacote mais completo desde a fábrica. Na versão Premier, você já tinha bancos de couro com aquecimento, sistema de som premium, detalhes cromados externos, pedais com ajuste elétrico e uma grade frontal exclusiva com barras verticais que, sendo bem direto, lembra muito mais um Lincoln Navigator do que um SUV médio comum. Quando era 0 km, esse carro custava algo entre R$160 mil e R$200 mil, ajustando para o nosso cenário. Hoje, o mercado trata ele como se valesse metade disso, ou até menos. E isso cria uma distorção absurda de valor. Debaixo do capô, você tinha duas opções, um V6 de 4 litros com cerca de 210 cavalos, ou um V8 de 4,6 litros com quase 300 cavalos. Agora presta atenção nisso, porque aqui entra uma recomendação prática. Para quem busca conforto no dia a dia, especialmente um público mais tranquilo, o V6 é a escolha mais inteligente. Esse motor já foi usado durante anos em modelos como Ford Ranger, Ford Mustang e o próprio Explorer. Não é esportivo, não é empolgante, mas é extremamente confiável e mais econômico. O V8 tem mais força, claro, principalmente para reboque. Mas se você não vai puxar barco ou carga pesada, o V6 entrega tudo o que você precisa com menos custo ao longo do tempo. Agora, o que realmente diferencia esse carro está no conforto. A Ford projetou essa geração com suspensão traseira independente, algo raro em SUVs com base de chassi naquela época. Isso faz com que ele tenha um comportamento muito mais suave, mais próximo de um carro de passeio do que de uma caminhonete. É silencioso, estável, e transmite aquela sensação de rodagem macia que normalmente você só encontra em carros bem mais caros. E a Mercury foi além, adicionou isolamento acústico extra em toda a cabine. Resultado? Um nível de silêncio que surpreende até hoje. Outro detalhe que faz muita diferença no uso real são os pedais com ajuste elétrico. Parece simples, mas permite encontrar a posição de direção ideal independente da altura da pessoa, o que melhora muito o conforto em viagens mais longas.
sem contar o espaço interno. Com 3 fileiras de bancos, cabe família inteira com tranquilidade. E os estribos retráteis elétricos ajudam muito na hora de entrar e sair, sem aquele visual pesado de peça fixa na lateral. Agora, vamos falar de confiabilidade. A satisfação dos donos é extremamente alta. Avaliações de mercado colocam essa geração perto de nota máxima, com a grande maioria recomendando o carro sem hesitar. E os custos de manutenção anual ficam dentro da média do segmento, mesmo ele sendo muito mais barato na compra. Se você estiver avaliando um desses, presta atenção em 4 pontos. Primeiro, sistema de arrefecimento. Esse tipo de motor exige manutenção em dia. Se o líquido não foi trocado corretamente, o radiador pode apresentar problemas. Sempre peça histórico de revisões. Segundo, tração integral. Faça um teste simples, girando o volante todo em baixa velocidade em um piso seco. Se sentir trancos, ruídos ou esforço anormal, pode indicar desgaste no sistema. Terceiro, câmbio. Alguns modelos apresentam comportamento irregular nas trocas. Se houver demora ou trancos, pode ser algo simples ou pode exigir intervenção. Isso já muda completamente o valor do carro. Quarto, estribos elétricos. Funcionam muito bem quando estão em ordem, mas os motores podem travar com o tempo. Se não abrirem ou fecharem corretamente, já considere isso na negociação. Agora, sendo direto. Para quem é esse carro? Se você quer um SUV que passa imagem de veículo caro, mas custa pouco, essa é uma escolha extremamente inteligente. Se você gosta da confiabilidade do Explorer, mas quer um interior mais refinado, faz ainda mais sentido. E principalmente, se você não quer ficar escalando para entrar no carro, mas ainda assim quer posição de direção elevada, esse aqui resolve. Agora, quem deveria evitar? Se a ideia é uso pesado fora de estrada, essa suspensão traseira independente prioriza conforto no asfalto, não trilha. E se você tem receio com peças da Mercury, pode ficar tranquilo, praticamente tudo é Ford. O que muda são detalhes estéticos. Mas segura isso, porque o próximo da lista vai além de subvalorizado. Ele não ficou barato por falta de qualidade, ficou barato porque a marca simplesmente desapareceu, e isso abriu uma oportunidade que quase ninguém está enxergando. E agora chegamos ao número 1, e presta atenção, porque esse aqui é o tipo de carro que faz você questionar tudo o que acha que sabe sobre custo-benefício. Esse é, sem dúvida, o modelo que eu mais recomendei para aposentados nos últimos 10 anos. E o curioso é que todos, absolutamente todos, voltaram com a mesma pergunta: como ninguém fala sobre isso? Número 1, o Buick Rainier. Agora faz um teste rápido. Quando você pensa na Buick, provavelmente vem à mente um sedã discreto, estacionado em frente a um campo de golfe. Algo confortável, mas sem graça. Só que agora muda essa imagem. Imagina um SUV médio com tração 4x4, estrutura sobre chassi, opção de motor V8, bancos de couro perfurado, acabamento em madeira escura no painel, suspensão traseira a ar com nivelamento automático, sistema de som premium da Bose, e um dos interiores mais silenciosos que a General Motors já colocou em um utilitário desse porte. Isso é o Rainier. E talvez seja um dos SUVs de luxo mais ignorados já produzidos. E o mais absurdo, você encontra um desses hoje por algo entre 10 mil e 25 mil reais. Parece exagero, mas não é. Esse modelo foi produzido entre 2004 e 2007, utilizando a mesma base GMT 360 de carros como o Chevrolet Trailblazer e o próprio GMC Envoy. Só que a Buick fez algo completamente diferente. Ela pegou essa plataforma e elevou o nível de conforto ao máximo. Os engenheiros aplicaram um processo próprio de isolamento acústico, adicionando material fonoabsorvente no painel corta-fogo, no assoalho, no teto e até ao redor do motor. O resultado é um silêncio interno que surpreende até hoje. Muitos donos comparam a experiência com carros de marcas premium muito mais caras. Debaixo do capô, a versão padrão vinha com uns 6 cilindros em linha de 4,2 litros, conhecido como LL8, entregando perto de 300 cavalos e um torque mais do que suficiente para o uso diário. E aqui entra um detalhe técnico importante. Esse motor foi eleito um dos melhores do mundo por 4 anos consecutivos no Prêmio Vardes, no início dos anos 2000. Estamos falando de um projeto com duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, bloco em alumínio e comando variável. Durante os testes de desenvolvimento, ele foi levado ao limite em dinamômetro por quase 500 mil quilômetros simulados, e ainda assim manteve desempenho consistente. Isso não é promessa de marketing. É engenharia comprovada.
Para quem queria mais força, existia também a opção do V8 5,3 litros, com cerca de 300 cavalos e torque mais elevado, permitindo rebocar mais de 3.000 kg com tranquilidade. Mas o que realmente coloca o Rainier no topo dessa lista não é só o motor. É o conforto. A suspensão traseira a ar com nivelamento automático é o grande diferencial. Diferente das molas tradicionais usadas em modelos equivalentes, esse sistema mantém o carro sempre nivelado, independente do peso, e entrega uma rodagem muito mais suave. Na dianteira, amortecedores da Bilstein, combinados com pneus de alta qualidade de fábrica, completam um conjunto que simplesmente filtra o asfalto. Agora entra no carro, porque é aqui que ele realmente se destaca. Bancos de couro perfurado não só nos assentos, mas também nas portas. Detalhes em madeira no painel que realmente passam sensação de acabamento premium. Instrumentos grandes, fáceis de ler, e comandos físicos simples, nada de telas complicadas ou menus confusos. Tudo foi pensado para ser intuitivo. Você ajusta o ar-condicionado ou o som sem precisar tirar os olhos da estrada. E isso, principalmente para quem já não tem a mesma agilidade de antes, faz uma diferença enorme no dia a dia. Além disso, ele já vinha equipado com itens como abertura de garagem integrada, retrovisores aquecidos, banco do motorista com múltiplos ajustes elétricos e entrada sem chave. E tem mais um ponto que muita gente ignora. O perfil de quem comprava esse carro quando ele era novo. A Buick sempre atraiu um público mais conservador, mais cuidadoso. Isso significa que, hoje, é comum encontrar unidades extremamente bem conservadas, com histórico de manutenção correto e uso leve. Agora segura essa informação. Porque quando você junta tudo isso, conforto de nível premium, mecânica confiável, tecnologia útil e preço extremamente baixo, você começa a perceber que não está olhando para um carro comum. Você está olhando para uma oportunidade que o mercado simplesmente não enxergou ainda. A maioria desses carros passou a vida dentro de garagem, com trocas de óleo feitas no prazo e uso extremamente leve. Por isso, encontrar um Buick Rainier com baixa quilometragem, único dono e interior praticamente novo não é algo raro, é o padrão. Agora deixa eu te mostrar um detalhe que vai mudar totalmente a sua percepção de valor. Quando esse modelo saiu 0 km, uma versão completa com motor V8, tração integral e todos os opcionais ficava na faixa de 190 mil até 215 mil reais, corrigindo para o cenário atual. Hoje, o mesmo carro aparece no mercado entre 10 mil e 15 mil reais em bom estado. Isso representa uma desvalorização próxima de 95%. Na prática, você está levando um nível de engenharia que custava o equivalente a um carro premium, pelo preço de algo extremamente básico. Mas antes de sair comprando, presta atenção nesses pontos de inspeção, porque mesmo sendo um carro robusto, ele tem alguns detalhes conhecidos. Primeiro, suspensão a ar. Com o tempo, as bolsas traseiras podem apresentar desgaste ou pequenas fugas de ar. Se o carro estiver caído na traseira ou o compressor estiver acionando o tempo todo, já sabe que vai precisar investir. A troca completa ou revisão do sistema não é absurda, mas deve entrar na conta. Segundo, painel de instrumentos. Em algumas unidades mais antigas, os motores internos dos marcadores podem falhar, fazendo com que velocímetro ou nível de combustível mostrem valores errados. A solução existe e não é complicada, mas é algo para verificar. Terceiro, barulho da ventoinha. Assim como outros modelos dessa plataforma, o sistema eletrônico pode começar a fazer mais ruído com o tempo. Não é um problema grave, mas indica manutenção próxima. Quarto, e talvez o mais importante, histórico de uso. Um Rainier que pertenceu a um aposentado, rodou pouco e foi bem cuidado é praticamente um achado. Agora, um carro que foi usado como veículo de trabalho pesado e sem manutenção básica, pode virar dor de cabeça. Nesse tipo de carro, quem foi o dono faz toda a diferença. Agora sendo direto. Para quem esse carro faz sentido? Para quem quer o máximo de conforto possível, com silêncio de cabine impressionante e uma condução extremamente suave, sem gastar muito. Para quem prefere controles simples, físicos, fáceis de usar, em vez de sistemas modernos complicados. E para quem entende que engenharia bem feita continua sendo boa, independentemente do ano do documento. E quem deveria evitar? Se você precisa de 7 lugares, esse aqui não atende, ele é um SUV para 5 ocupantes. Se faz questão de tecnologias modernas de segurança, como assistentes eletrônicos mais recentes, também não é a proposta. E se você não gosta de chamar atenção com perguntas curiosas tipo, Buick fez SUV assim, talvez esse carro não seja para você. Mas, sendo bem honesto, essa reação faz parte da graça.
Porque quando você fala quanto pagou, ninguém acredita. E é exatamente isso que torna essa lista tão interessante. 3 utilitários 4x4 que o mercado praticamente abandonou, mas que continuam sendo respeitados por quem realmente entende de carro. O GMC Envoy Denali entrega motor V8, conforto e presença de carro caro por um valor acessível. O Mercury Mountaineer Premier oferece a confiabilidade da Ford com acabamento mais refinado por um preço surpreendentemente baixo. E o Buick Rainier, provavelmente o mais confortável de todos, aparece no mercado por valores que não condizem com o que ele entrega. Todos eles foram projetados para um público que priorizava conforto acima de tudo, confiabilidade logo depois, e nunca se preocupou em ostentar. E é justamente por isso que ficaram baratos. E é justamente por isso que hoje são algumas das escolhas mais inteligentes no mercado de usados. Agora você conhece 3 opções com tração 4x4 que custam menos de R$50 mil, mas entregam sensação de carros que valem várias vezes mais. Da próxima vez que alguém disser que precisa gastar R$200 mil para ter um SUV confortável de verdade, manda esse vídeo para essa pessoa. Se quiser descobrir quais SUVs mecânicos realmente escolhem para as próprias famílias, já tem outro vídeo aqui no canal que vai te surpreender. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve para mais análises diretas, sem enrolação. Dirija com atenção, cuide bem do seu carro, que ele cuida de você. E a gente se vê no próximo vídeo.